tumores da coluna vertebral precisam ser divididos em duas vertentes. Os tumores de origem primário da coluna, ou seja, aqueles em que o tecido que origina o tumor é o próprio tecido da coluna vertebral, e essas são entidades bastante raras, é um sítio de implantação rara de tumores, né? E principalmente o diagnóstico mais comum de lesões tumorais na coluna vertebral são as lesões ditas metastáticas, ou seja, tumores que se originam em outros locais do organismo e que de certa forma se implantam na coluna e eventualmente vão se manifestar primariamente na coluna, apesar de ter origem à distância. Esses são ditos tumores metastáticos. A incidência dos tumores metastáticos na coluna chega na literatura a cerca de 40 vezes a incidência dos tumores primários na coluna. Dessa forma, é muito mais importante para o cirurgião de coluna estar atento à presença de lesões tumorais em outros locais para fazer o diagnóstico precoce de lesões tumorais na coluna. Os principais sítios de origem dos tumores que se implantam na coluna são, sem dúvida, os cânceres de próstata nos homens, os cânceres de mama nas mulheres, o câncer de pulmão e do trato intestinal, do trato gastrointestinal, como os principais locais de implantação tumoral e que podem gerar metástases na coluna. O principal sintoma é a dor, localizada na coluna vertebral, e essa não é uma dor qualquer, é uma dor de forte intensidade, é uma dor refratária à utilização de medicamento e principalmente uma dor associada a outros sintomas constitucionais que são muito importantes. Então a associação da dor, a presença de febre, dores de característica noturna predominante, dores associadas à perda de peso significativa, a lesões como tromboses dos membros ou eventualmente sintomas relacionados ao tumor primário devem ser investigadas pelo especialista para a realização do diagnóstico precoce e implementação de terapia específica para o tumor e aí, dessa forma minimizando os impactos à saúde. Visitar o seu médico regularmente com relação a rastreamento de identificação de câncer de mama, ao autoexame das mamas, realização de mamografias para as mulheres. No caso dos homens, exames de investigação da próstata regular, visita ao urologista, o toque, o exame de antígeno prostático são exames importantes. Evitar o tabagismo, que previne câncer de pulmão, ou seja, são medidas que previnem cânceres em outros locais e prevenindo em outros locais diminui a incidência em cânceres secundários da coluna.